Bom dia, irmãos! Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. Eu me chamo Tainá. No futebol, quando o PSG vai jogar, nós acreditamos que o Neymar ele realmente vai acabar com o time adversário. Há grandes propagandas quando ao preparo ou anuncia o jogo. Eu tenho até alguns amigos aqui no seminário que publicou a foto dele, fizeram torcida, davam bom dia usando a imagem do Neymar. Porque o Neymar, ele tem na sua identidade totalmente voltada para aquilo que ele faz. Ele se vangloria por ser um ótimo jogador. E essa vanglória que o dá confiança para ele conseguir fazer as suas jogadas, ser um bom jogador. Essa ideia de vanglória, ela está quando antigamente em uma batalha o exército ele gritava contra os soldados, falando que os soldados deles eram melhores, mais fortes. Igual no filme dos 300, Golias também fez isso com Davi, para poder assustar o adversário. Pensando nessa vanglória, nós vamos ler Romanos, do capítulo 3, do 27 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Onde, pois, a jactância, ou vanglória, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nós podemos nos vangloriar da nossa raça, o nosso estado social ou realizações que levam ao sentimento de superioridade. E quando algo de que nos vangloriamos é ameaçado, nós ficamos vulneráveis, às vezes com ansiedade. Aquilo de que você se vangloria é o que te dá confiança para poder sair e encarar o dia. Eu posso vencer o que vier contra mim porque eu sou isso, porque eu faço aquilo. Aquilo de que você se vangloria é basicamente o que te define. De onde você extrai a sua identidade, a sua autoestima. Mas no Evangelho, o motivo de vanglória é completamente excluído. Por quê? Paulo, ele nos conta sobre a vida dele lá em Filipenses 3, do versículo 5 ao 11, que antes dele se tornar cristão, ele depositava sua vanglória em ser judeu, cumpridor de toda a lei judaica. Ele vai mencionar sobre a sua raça, de qual tribo ele pertencia, as suas realizações, toda a sua educação, a sua religiosidade, moralidade que ele tinha. Só que depois ele vai mencionar que isso tudo ele considera como esterco. Paulo, ele não se gloriava dessas coisas. Pelo contrário, ele menciona que não precisa dessas coisas para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ou seja, não se podem ter as duas coisas. Se vangloriar de quem é e o que possui, e ao mesmo tempo ter a Cristo. É por isso que Paulo, em Romanos, no versículo 27, que acabamos de ler, Paulo ele vai mencionar que a fé exclui essa vanglória, esse orgulho, essa vanglória. Porque não há nada que possamos fazer para que consigamos nos justificar. O versículo 28, ele vai complementar isso. Veja só, sempre voltamos ao mesmo assunto. Não há nada do que nós possamos fazer para poder nos justificar. Nós precisamos abrir mão da nossa segurança, da nossa identidade, porque o homem, ele é justificado pela fé sem obras da lei. Isso está no versículo 28. Nosso Deus é o Deus que traz justiça, tanto para as pessoas religiosas quanto para as pessoas irreligiosas. Os versículos vão mencionar aqui os judeus e os gentios. Nos próximos versículos, todos precisamos se voltar para a fé de Deus. Se você olha para o Evangelho e entende quem você é e o que você recebeu, a justiça de Deus, mesmo não merecendo, não há do que se vangloriar disso. A vanglória deve ser dada a apenas uma pessoa que fez algo para que essa justiça se tornasse possível para nós. Essa pessoa é Cristo.
e esse foi crucificado na cruz. Isso é libertador, porque você pode enxergar o mundo e dizer para o mundo que você não precisa de nada que ele possa te oferecer. Nada também do que ele possa tirar de você, porque você tem a Cristo, e isso é suficiente para a sua vida. O Evangelho, ele traz essa satisfação na justiça de Deus. Não há nada do que você possa fazer para poder te levar a Cristo e nada do que você possa fazer para que vá te conduzir ao inferno. A culpa do pecado faz isso. A obra de Cristo na cruz, ela nos permite sermos aceitos por Cristo. Não é pelo nosso desempenho, por aquilo que a gente faz. Então, quando o seu pecado é revelado, ele te afasta de Deus, ao invés de você se sentir próximo para Ele. Porque você pensa que é tudo pelo seu mérito, pelo seu próprio desempenho. Então não, confie nesse Cristo, na cruz, naquilo que Ele te fez. O Evangelho nos possibilita enfrentar todas as nossas dificuldades, os medos, confiantes naquele que venceu a morte. O Evangelho te ensina que aquele que não poupou nem próprio Filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará também com Ele todas essas coisas? Deposite nele toda a sua confiança. Não se vanglorie dos seus empenhos, na sua obra e no que você tem feito, até mesmo para Deus, ou até mesmo para a igreja. Lembre-se de que o Evangelho é pela graça, vem dele, para que nenhum de nós se vanglorie. Amém? Que Deus possa te abençoar. Tenha um ótimo final de semana.